E assim como eu trouxe uma notícia disruptiva ali da visão de tecnologias para salvar o mundo, nosso especialista no mundo dos games, Charles Schweitzer, também tem algo nesse sentido, não é, meu amigo? É claro, você acha que os games iam ficar de fora dessa batalha para salvar o mundo? É claro que não. Então eu queria colocar agora a temática dos games nessa perspectiva de ser também uma tecnologia que de fato pode salvar o mundo. E aí eu vou começar aqui, talvez usando um pouquinho das referências de Alexandre Uehara, que sempre traz pra gente uma série, um livro, um filme, enfim. E vou dar uma dica de um livro aqui. O livro se chama Power Play. Cuidado que tem vários livros com esse mesmo título. Então é o livro do Azi Burak e Laura Parker. Esse livro ele é de 2017 e ele fala de verdade como os games talvez podem ser de fato uma plataforma que pode estar aí disponível para ajudar a salvar o mundo. E essa história talvez tenha começado ali em 2007, quando lançaram um jogo chamado Peacemaker. Normalmente a gente imagina numa temática de jogos, se a gente for imaginar um jogo estilo War, mas aplicado no sentido digital, que você talvez tivesse que conquistar o mundo, derrotar o inimigo, etc. E o Peacemaker ele é justamente o contrário. Ele pega a temática envolvendo Israel e Palestina, e o objetivo do jogo é você pacificar a região. Então traz, inclusive, um awareness para tudo aquilo que está acontecendo do ponto de vista da nossa sociedade naquele lugar. Mas os jogos não ficam só aí, né? E tem muito jogo que envolve uma comunidade, inclusive, científica. Tem um jogo chamado Foldit. Foldit, ele tem no mundo ao redor de 57 mil jogadores. Eu sei que talvez seja pouco quando a gente compara com sucessos como GTA, Free Fire, Fortnite, etc. Mas 57 mil pessoas que estão jogando algo que tem cunho científico, que pode ajudar a talvez dobrar enzimas ou criar partículas que não necessariamente um cientista em laboratório ou computadores fariam de forma óbvia. Os seres humanos e a sua criatividade ali permitem combinações não óbvias. E assim foi para encontrar de fato uma enzima, estava olhando para a sobrevivência de um vírus muito parecido com o vírus do HIV. Essa enzima permitiu a criação de um tratamento muito eficiente para o HIV, e o mais interessante foi que, quando se publicou a responsabilidade pela descoberta, colocaram lado a lado os cientistas e os jogadores que conseguiram fazer isso dentro desse ambiente do Foldit. Então, sim, os jogos são uma plataforma que estão aí disponíveis também para ajudar a gente a salvar o mundo. Muito bom. É uma aplicação bem disruptiva para games, né? Porque Total, total. e a gente vê, também vale a pena lembrar do quanto o processo de gamificação nas empresas está colaborando muito, né? O nosso outro especialista, seu xará, Charles Betito, aplica muitos conceitos nas dinâmicas que ele faz nos treinamentos de empresas, porque é um recurso bastante diferente e não ficar só naquele cara lá no palco, fala, você anota, não é isso. Você que é um cara de inovação, traz um pouquinho disso também, da sua experiência da gamificação nas empresas. Claro. Renato, na minha antiga casa, dentro do Grupo Carrefour, e mais especificamente dentro do Banco Carrefour, a gente gamificou o trabalho pandêmico. Quando a gente se viu nessa situação de pandemia, a gente não estava trabalhando em home office, a gente estava em trabalho pandêmico, o que é bastante diferente. No home office, a gente tem a liberdade ainda de ir até a padaria da esquina, ir até o restaurante, etc., para poder almoçar. Se a gente precisar eventualmente sair ao longo do dia, a gente consegue. No trabalho pandêmico, a gente estava enclausurado, a gente perdeu a noção do que era a semana, a gente não sabia mais quando era sábado, domingo, feriado, etc., até porque a gente fez uma enorme antecipação dos feriados aqui. Então, dentro desse contexto, a grande verdade é que ninguém sabia como trabalhar, ninguém sabia como se comportar e ninguém sabia como a gente podia baixar e reduzir a nossa ansiedade em relação a tudo isso. Então, o que a gente fez foi contratar uma startup, e aí a Engagers, né, essa startup nos ajudou bastante a criar um formato
para ensinar as pessoas a trabalharem dentro desse mundo pandêmico, desse trabalho pandêmico. E aí a gente começou com dividindo a empresa em 5 grupos, e os grupos pontuavam de forma coletiva com missões bastante simples. A primeira delas era para postar dentro da plataforma como era o seu espaço de trabalho, o seu ambiente de trabalho. Mas a gente fazia coisas também como, por exemplo, posta uma foto do look do dia, e essa era uma missão quase diária. E por que isso? A gente sabe que se você estiver trabalhando de pijama, deitado na sua cama, a sua produtividade em relação ao trabalho e até a forma como você vai encarar o dia vai ser completamente diferente do fato de você se arrumar, se preparar e encarar o seu dia de trabalho. Então, com missões simples que tinham essa conotação da gamificação para você somar ponto para você e para o seu time, a gente foi ensinando as pessoas a trabalharem nesse modo pandêmico. E o grande legal, o grande barato é que a equipe vencedora teria um crédito para fazer uma grande doação de cestas básicas para as pessoas que, de fato, ficaram à margem da possibilidade de ter esse trabalho remoto e ficaram bastante fragilizadas dentro da pandemia. Então, sim, de fato, a gente pode gamificar quase qualquer coisa e melhorar a forma como a gente encara, de repente, uma rotina, até como foi o caso da pandemia. Excelente, Charles Schweitzer.